A estatística começou a ser feita há muito tempo atrás, na era antes de Cristo, e continua a ser feita a estatística até os dias de hoje. É disso que vamos falar hoje nesse vídeo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Mayra Santônio. Bem, hoje vamos falar da estatística, tá? Vamos falar da história da estatística. Lá no Instituto estamos a começar uma nova unidade, a unidade 3, que é a unidade estatística. E aqui, a partir de agora, eu vou começar a fazer vídeos sobre estatística. Não esquecendo que ainda me falta fazer alguns vídeos falando das propriedades dos radicais, não é? Também dos polinômios e dos monômios. Não vou me esquecer, vou fazer. Mas a partir de agora eu vou falar sobre estatística, porque é o tema que estamos a falar agora lá no Instituto. Mas antes de começar a falar, não é? Vocês já viram aí o tema do vídeo, é a história sobre estatística. Antes de começar a falar da história da estatística, vou falar primeiro de onde surgiu a palavra. A palavra é uma palavra que vem de uma expressão latina, a estatística é uma palavra que vem de uma expressão latina, a expressão latina é statitium collegium, não é? Que significava naquela altura palestra sobre assuntos de Estado. Então fazia-se palestras sobre assuntos de Estado e davam a estas palestras o nome de statitium collegium, tá? Então, esta palavra statitium collegium, não é? Que na altura era uma palavra latina, originou então em duas palavras. Uma palavra italiana e a outra palavra alemã. A palavra italiana é statítica. A palavra italiana é statítica, que significa homem do governo ou político. E uma outra palavra, que é a palavra alemã, Statistik, não é? Que era designado já a análise, não é, de dados sobre o Estado. Bem, essas palavras todas, eu não tenho muito domínio de alemão e italiano aqui, não é? Então estou a falar essas palavras assim, não é? Não sei se estou a falar bem, mas como eu não tenho domínio de italiano e alemão, estou apenas a falar as palavras assim. Depois eu vou colocar aqui no vídeo, não é, a palavra bem escrita, como se escreve, tá? Eu não tenho domínio de alemão nem italiano, domino inglês, mas italiano e alemão não. Bem, então, tal como eu falei, não é? A palavra é uma palavra que vem de uma expressão latina, collegium, statitium collegium, que significa palestra sobre assuntos de Estado, fazia-se palestra na altura, não é? E originou em duas, uma italiana e uma alemã. A italiana, que é estatística, não é? Que significava, o que significa, não é? Homem do governo ou político. E uma outra palavra, statistik, que é alemã, não é? Que já tem a ver com análises de dados sobre o Estado. Tá? Mas a palavra estatística adquiriu o significado de coleta de dados através do senhor John Sinclair. Adquiriu esse significado de que é uma palavra que tem a ver com coletas de dados através de um cientista chamado John Sinclair. Tá? Ainda não havia uma ligação da palavra estatística a essa coisa de coletar dados, não é? John Sinclair fazia então coletas de dados, não é? E classificação de dados. Tá? Quando se falava de estatística, ele fazia coletas de dados e classificação de dados, tá? Bem, então temos aqui então a etimologia da palavra, não é? De onde saiu a palavra estatística. Vamos agora falar um bocadinho da história. Então a estatística surgiu, vamos agora falar da história da estatística. Tá? Já falamos da etimologia da palavra, onde surgiu, onde saiu a palavra, vamos agora falar da história da estatística. A estatística surgiu como? A estatística surgiu porque os governos antigamente, não é, queriam obter informações qualitativas e quantitativas sobre os seus, sobre a população.
sobre a população, sobre as riquezas dos seus políticos, sobre os tributos, não é? Naquela altura, queria obter informações sobre essas coisas todas, não é? Por isso é que surgiu, então, a estatística, para se fazer levantamento de dados sobre riquezas, sobre tributos, sobre população, tá? Os governos, como queriam fazer isso, queriam levantar esse tipo de informações, não é? Então, começou a surgir, então, aí a estatística, tá? Antigamente, na era antes de Cristo, não é? A Bíblia fala que a Bíblia é o principal livro, não é? É um dos principais livros que existem. Ou é o principal livro que existe, tá? Então, antigamente, na era antes de Cristo, a Bíblia diz que Moisés foi instruído por Deus para fazer um levantamento da quantidade de homens que existiam, tá? Mesmo depois também já de Cristo, na era já depois de Cristo, quando Cristo nasceu, também se fazia muitos censos, fazia levantamento de dados, fazia censos. Tanto é que depois, quando Jesus ficou já grande, não é? Existia um rei na altura que era o rei César Augusto, tá? Existia um rei na altura que era o rei César Augusto. Tanto é que há uma passagem da Bíblia que diz que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é esse César que a Bíblia fala. Jesus é que falou essas palavras, não é? Quando estava a se referir a alguém que estava a falar de impostos. Então, ele disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? Então, esse César Augusto, na altura, mandou fazer um levantamento também, um censo, um levantamento de dados da população que existia naquela altura no Império Romano. Tá? Então é para ver que já se fazia censo, já se fazia levantamento de dados, já se fazia coleta de dados, mas eles não ligavam, não é? Este trabalho todo que eles faziam, a palavra estatística. Quem ligou essa coleta de dados à palavra estatística foi o senhor, foi o cientista John Clare, que ligou este todo trabalho de coleta de dados à palavra estatística. Tá? No século XVII, na Inglaterra, tá? Apareceram vários estudiosos ingleses e alemães, não é? Que deram também grandes contributos para a estatística. Fizeram investigações para obter informações qualitativas e quantitativas, não é? Sobre as sociedades, sobre a política, tá? Então, esses homens também contribuíram muito para o desenvolvimento da estatística. E a partir dessa altura, a estatística desenvolveu-se até os dias de hoje, que atingiu então uma generalização a todos os campos da atividade humana. A estatística agora desenvolveu-se muito, atingiu uma generalização a todos os campos da atividade humana. Mas o historiador e pesquisador, não é, que utilizou o termo estatística como uma ciência foi o senhor alemão Gottfried Virchow. Mas o primeiro pesquisador, não é, que utilizou o termo estatística como ciência, tá, foi o pesquisador e historiador alemão Gottfried Virchow. Gottfried Virchow. Gottfried Virchow é o nome alemão. Eu já falei aqui, não é, que eu não tenho muito domínio de alemão. Se eu estiver aqui a falar alguma palavra errada em alemão, peço desculpas, tá? Depois eu vou colocar aqui no vídeo a palavra correta. Mas foi Gottfried Virchow, não é, o pesquisador e historiador alemão que utilizou o termo estatística como uma ciência, tá? Mas ela só veio mesmo para fazer parte da matemática. Depois já, quando ligou-se os cálculos das probabilidades aos métodos estatísticos, tá? A ligação de cálculos da probabilidade, não é, a conhecimentos estatísticos, não é, deu uma nova dimensão à estatística e colocou ela, não é, como uma parte da matemática, tá? Então, foi depois de se ligar os cálculos de probabilidade aos conhecimentos estatísticos, não é, que a estatística ganhou uma nova dimensão e colocando então ela como uma parte da matemática. Por isso é que vamos falar aqui de estatística, porque a estatística faz parte da matemática.
Então, isso é o que eu tinha para falar sobre estatística, não é? Falei da origem da palavra, falei um bocadinho da história da estatística, não é? Porque vamos falar aqui de estatística no canal, porque a estatística faz parte da matemática, não é? Espero que tenham gostado, né? Não foi nada fácil, mas consegui falar um bocadinho sobre estatística, tá? Muito obrigada por terem assistido, estamos por aí. That's my